nunca pela emoção. A emoção nos engana, o nosso coração nos engana, mas se agir pela razão, a razão com o Espírito Santo, com a presença de Deus, as coisas fluem. Eu vou ler uma parte de uma história que nós conhecemos, que um homem segundo o coração de Deus, ele vai agir pela razão, e não, pela emoção, e não pela razão. E quando se inverte esses valores, irmãos, geralmente as coisas não dão certo. Eu digo hoje porque eu vejo hoje muitos líderes, irmãos, religiosos, líderes familiares, dentro de casa, em todas as áreas. As pessoas estão agindo muitas vezes pela emoção. Eu lembro que um dia eu fui comprar um terreno, irmãos, a Renata estava deixando doida, querendo uma casa, um terreno, e saía tirando tudo que lá. E aí apareceu uma casa no Parque Ferradura, era longe, um sítio. Eu fui lá comprar esse sítio. Aí eu olhei, era bonito, atraente, um lugar gostoso. Mas eu falei para a Renata, vamos convidar o pastor para vir aqui, porque ele conhece essa região e tem familiares para cá. Vou convidar ele para dar uma olhada antes de fechar o negócio. Estava quase fechando. Detalhe, nós estávamos comprando um terreno de um pastor, que eu era recém-convertido, né, irmãos? Neófito na fé, novo convertido, não conhecia muito bem. E chamei o pastor para lá, ele não disse, fomos nesse quarto lá. Chegou o pastor, olhou o terreno, gostou, não sei se ele lembra, achou legal o terreno. E falei, vamos ler uma palavra, ver o que Deus disse. E quando abriu a palavra, abriu em Salmos, disse, laço para os teus pés. Na hora o pastor olhou, eu falei, olha que a palavra falou. Eu falei, pastor, a palavra já falou tudo. Falei para o rapaz, pastor, espera um pouco que nós vamos voltar para a igreja, nós vamos orar, eu volto a falar com você. Cheguei na igreja, conversei com o pastor falou, a palavra já falou tudo. É laço. Não comprei. E era laço, irmãos. Depois de 2 meses, fiquei sabendo que lá não se pode construir nada. Nem uma casinha de cachorro pode construir naquele local. A área de preservação ambiental total. Não pode mexer em nada. O pastor entendeu para mim. Pastor itinerário. Então, muitas vezes nós não tomamos conselho, a gente não conversamos, né, irmãos? A Bíblia fala, procura os santos da igreja, comunique-se com eles. Mas às vezes nós agimos pela emoção e deixa a razão do lado. Davi, irmãos, em 1 Crônicas 21, você vai entender um pouco também o que eu vou falar, quando a pessoa age pela emoção e deixa a razão de lado, custa muito caro. Só que traz coisas para nós, irmãos, Deus perdoa, mas que há situações que ficam insustentáveis, irreversíveis para a gente consertar. O estrago fica feito, irmãos, e para consertar é muito difícil. Olha aqui 1 Crônicas capítulo 21 fala. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Olha só, irmãos. A Bíblia fala que certo dia Satanás levantou contra Israel. Cismou e falou, eu vou pegar esse povo, eu vou castigar esse povo. E a Bíblia fala que ele incitou Davi. Usou Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala, irmãos, muito importante que às vezes nós damos brecha. Uma brecha que nós damos, irmãos, isso é na vida espiritual, na vida, né, irmãos, na igreja ou no nosso lar. Uma brecha que você dá, o estrago é muito grande. A Bíblia fala que Satanás foi então incitou, queria ir lá tocar, queria ferir, queria machucar os israelitas. E falou, eu vou usar Davi. E Davi deu brecha. O homem segundo o coração de Deus. Davi então levanta e fala para Joabe, sai e conta para mim, quantos soldados eles têm preparado com arma na mão que eu possa vencer uma guerra? Ou quantos soldados eu conseguia juntar? Joabe vai e fala, Davi, mas não são todos os seus soldados? E não daria Deus 100 vezes mais para você o que você já tem na mão? Por que você fazia isso, ou quer fazer isso, ou por que você quer trazer uma desgraça sobre Israel? Joabe falando com o homem segundo o coração de Deus. É legal você vai entender, irmãos, que às vezes líderes também, hoje eu vejo muitos ministérios, há líderes, irmãos, que agem pela emoção e não pela razão, que cai sobre a igreja e depois cai sobre nós. Por isso que eu falo, eu vivo batendo na terra, irmãos, não é todos os líderes, não é todas as pessoas, não é porque é um líder, não é porque é um pastor, não é porque você é um pai de família que está com você ou você tem razão. Há pessoas, irmãos, que Deus usa dele para prejudicar a igreja, ou usa dele para prejudicar a sua casa. Nós temos que ter discernimento, irmãos. Tudo que estiver acima, irmãos, estiver contra Deus ou contra a palavra de Deus, fica com a palavra, né, irmãos? Não importa quem seja, fica com a palavra. Então Davi, irmãos, vai e
e fala: Joab, conta, eu estou mandando. E Joab sai para contar. E começa a passar por todas as tribos, começa a fazer todas as contagens. Mas chega na tribo de Levi, Benjamim, e falou que parou e gritou: fala, isso negócio não está certo. Vou contar tudo, vai vir um mal sobre nós. Então a tribo de Levi, Benjamim, ele para e volta. Falou: Davi, eu não contei a tribo de Benjamim, não contei a tribo de Levi, porque isso será mal aos olhos do Senhor. Só que o texto seguinte vai falar também que aquilo feriu a Deus. Em seguida, Deus chama Gade, o profeta, e fala: vai até Davi também. Chama Davi e leva para mim uma resposta. Ele fez algo que eu não gostei. Olha só, irmãos. Ele falou o profeta para Davi: Davi, o Senhor enviou eu a ti, até você, e mandou você escolher algo. O que você prefere, Davi? 3 anos que vem a fome sobre Israel, eles perecem todos morrem de fome? Ou 3 meses a espada do inimigo chega contra você, contra Israel, e alcança todos vocês? Ou 3 dias na mão do Senhor, ou seja, 3 dias o Senhor enviará peste sobre a terra, e o anjo dele destruidor. Davi parou, pensou e falou: 3 anos de fome na mão do inimigo, 3 anos de fome, ou 3 meses na mão do inimigo, ou 3 dias na mão do Senhor. O Senhor é misericordioso. Guarda bem isso, irmãos. O Senhor é misericordioso. Prefiro ficar na mão do Senhor, porque o profeta falou: Davi, não tem tempo de pensar não, responde já, que agora eu tenho mais resposta para Deus. E Davi deu a resposta e falou: 3 dias na mão do Senhor. E o homem de Deus voltou, o profeta. A Bíblia fala que a peste caiu sobre Israel. 70.000 homens morreram naquele dia. Caiu uma peste. Davi desesperou, olhou para cima, foi na beira do rio Hernã e ficou olhando para cima. E quando ele olha para cima, havia um anjo com uma espada, irmãos, entre o céu e a terra. A Bíblia diz: estava com uma espada desembainhada apontando para Jerusalém para acabar de matar o resto dos israelitas. Olha só, irmãos, já tinha morrido 70.000 pessoas. Davi desespera, então o anjo vai, irmãos, a Bíblia fala, porque se não usa que o Senhor arrependeu, a palavra que é a tradução do grego não é isso, que o Senhor entristeceu. Então fala: manda Davi fazer um sacrifício para mim, para que para tamanha desgraça. O anjo do Senhor estava com a espada apontada para a terra, irmãos. Eu quero dizer para você, irmãos, era um líder, tamanha desgraça. Davi se arrependeu, ele fez um altar, fez um sacrifício para o Senhor, comprou uma terra, não queria nem de graça, queria dar terra para Davi, falou: não, eu tenho que comprar para sacrificar o Senhor. Mas é 70.000 homens que pereceram, e os 70.000 homens que morreram por causa de um líder. Então, às vezes, irmãos, não quer dizer que um líder, irmãos, ele é líder, a voz dele está solta, que vai custar caro para a igreja. O líder toma uma decisão errada, irmãos, a igreja paga as consequências. Um pai de família toma uma decisão errada dentro de casa, a família paga as consequências. Eu quero dizer para você hoje, você que é uma mulher, esposa, lá, responsável pela sua família, ou se você for um pai de família, não deixe, irmão, não dê brecha. A Bíblia fala que Davi deu brecha. E olha o tamanho do estrago. Davi se arrependeu, o anjo voltou, o anjo parou, e o Senhor tirou a mão sobre o povo de castigar. Mas é 70.000 homens que morreram. É isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. Tem coisas, irmãos, que não tem como consertar. Não torne para trás. O Senhor vai muito mais fácil obedecer. Olhar se nós não estamos entristecendo, o hino contra Deus. Então, em tudo, irmãos, analise a Bíblia. Dê ouvido, irmãos, seja, irmãos, sensível ao Espírito Santo, ouve ele, irmãos, e antes de tomar uma decisão, antes de fazer algo, irmãos, olha se não vai entristecer Deus, para que depois, se suceder algo grande em nossa casa, nossa família, nosso ministério, não seja tarde, irmãos, que para consertar, não conserta. Não, aquelas almas vão voltar aqui na vida, não. Ele poupou daqui para frente, mas daqui para trás. Por quê? Porque Satanás levantou contra Israel e incitou Davi, glória a Deus, de fazer tamanha maldade. Que possamos sempre, irmãos, ter essa visão de Deus, tomar muito cuidado na nossa vida espiritual, na igreja, e na nossa vida familiar. Não dê brecha, irmãos, não dê brecha. Não deixe aquela desgraça na tua casa, na tua família, né, irmãos? Tome conselho, fala com Deus, né? Fala com os homens de Deus, fala com o Senhor. Olhe sinelaço para as coisas, amém? Para que não possamos cair nas garras de Satanás. Ele ensina, pastor, ele ensina. Ele quer olhar e falar: vou atacar a casa do Leandro. Às vezes não acha pai em mim, às vezes não acha nada, vai nos filhos. Às vezes não acha nos filhos, vem na gente, incita. O líder, quem quer o líder? Davi
Hicitou e a falha estava onde? Em Davi. O povo estava lá, irmãos. Mas hicitou Davi. E Davi cedeu. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Uma salva de palmas para Deus.